Questão 39. Fácil, moleza ou fácil, professor? Moleza. Moleza também. Moleza. Moleza, hein? Vou ler aqui. É a mesma norma da de cima, ó. Teste de evidência, né? De acordo com o NBC TA 500R1, evidência de auditoria, a maior parte do trabalho do auditor para formar a sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria. Nesse sentido, em relação à indagação de suas respostas, assinale a afirmativa correta. Eu achei uma coisa interessante aqui no comando, hein, professor? O auditor para formar a sua opinião. Para a gente formar a opinião, a gente precisa de evidência, né? Evidência que dê suporte à sua conclusão. Aqui a questão está se referindo a um procedimento específico de auditoria, que é a indagação. E aí a gente vai utilizar aquela lógica de não complicar o que não é para ser complicado, né? O que é indagação? Perguntar, entrevistar, né? Então, a indagação é um procedimento de auditoria, o auditor vai perguntar, receber as respostas, e essa indagação ela pode ser verbal, pode ser por escrito, né? É evidente que a indagação sozinha não vai trazer uma evidência forte, mas ela pode trazer subsídios, né? Pode corroborar outras evidências, porque é frágil a indagação, né? Você pergunta para a empresa, você tem ciência de alguma distorção nas suas demonstrações contábeis? A empresa diz, não tenho. Bom, e aí, basta? Não, mas é um subsídio, né? E o auditor pode recorrer à indagação também, de repente, para ir ali no chão da fábrica e perguntar a um, a outro, para tentar colher informações que possam completar outras evidências. Faz a mesma pergunta para 5 pessoas diferentes. Exatamente. Aí ele pode descobrir alguma coisa, ele pergunta ali na fábrica se a entidade paga 13º, se paga hora extra, e aí de repente ele consegue a informação de que a entidade não faz, então já desperta para outra circunstância, que é a possibilidade de surgirem passivos trabalhistas. Você então, lembra, professor, do que eu falei lá da auditoria lá do Banco do Brasil? O cara fez a mesma pergunta para todo mundo, professor. E essa indagação pode ser informal, né? Informal. Normalmente é informal. O bot estava pronto, né? É um dos procedimentos. São 7 procedimentos de auditoria, né? A indagação é um deles. E traz essas evidências superficiais, mas que corroboram outras, né? Essa indagação, a nossa letra A aqui, ela diz que deve ser formal por escrito. Lá no Banco do Brasil não foi, né? Não foi, não precisa ser. Parecia que era até uma conversa. Exatamente. Parecia que era uma conversa, tranquilo, tomando café, uma água. Não era, na verdade, era pouco revestido de formalidade, né? E assim, já saí de lá mais de 20 anos, eu vou contar o resultado, né? Os caras foram lá, professor, porque é o seguinte, né? Lá era Pronaf. O banco tinha uma linha de crédito, Pronaf, que era para o assentado, certo? Então, eles tinham uma suspeita de fornecimento de pagamento de notas irregulares, certo? Então, ali é Vila Bela Santíssima Trindade, não sei se você ouviu falar desse município, lá da Bolívia, né? Lá do oeste aqui do Mato Grosso. Então, ele começou a perguntar, né? Tá, fulano de tal, vem sempre aí, essa empresa tal, assim. Era indagação. Estava conversando. E você vai perceber que a indagação não é só perguntar, é perguntar e receber a resposta, né? Levar analisar para o trabalho, né? Porque isso vai aparecer aqui daqui a pouco. Lá naquele caso lá, né, professor, nada ficou comprovado. Né? Nada ficou comprovado porque eu vejo assim a instituição do Banco do Brasil muito séria, é muito regulamento, é muita norma interna. Tudo que você vai fazer precisa de 2 autorizações, né? Então, não foi nada, não chegou a nada, não foi conclusivo. O auditor fez o papel dele, né? Aplicou um dos procedimentos previstos aí, que é a indagação. E chegou à conclusão que não tinha nada, né? Mas o pessoal ficou meio apavorado, né? Porque às vezes a pessoa pode ser conduzida ao erro também, né? É um dos reflexos psicológicos da auditoria, né? A auditoria afeta as pessoas que estão ao redor ali, porque elas tendem eventualmente a ser mais cuidadosos, né, por conta da auditoria, e por conta disso, muitas vezes as pessoas pensam que a auditoria tem como missão
Punir. punir, aumentar a eficiência da empresa e não é nada disso. A auditoria tem como missão apenas emitir a sua opinião. Eu fui ordenador de despesa, professor, no Estado, né? Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande. E eu tenho muito orgulho, fiquei lá 13, 14 anos, nunca respondi nenhum procedimento administrativo, nunca respondi nenhum controle externo, só aquelas duvidazinhas de ressalva ali que se responde, né? E eu aprendi desde cedo a utilizar a auditoria, que no caso a controladoria interna. Cara, era o maior parceiro meu. Nossa, lá, cara, eu mandava para a auditoria, dava o relatório, você seguia as orientações, melhorava o seu produto e dava mais segurança. Porque as pessoas eram especializadas nisso. Eu fazia isso. Todo o relatório que vinha, tanto do controle externo, do Tribunal de Contas, quanto lá da auditoria nossa, lá interna, cara, tudo. E eu, se estava, qualquer coisa de dúvida, eu pedia um parecer deles. Então, essa questão que o senhor falou aí, que é o temor psicológico, realmente isso existe. Isso existe. Existe. Tá? Eu não sei por que veio essa cultura, eu que já conheço um pouco mais, principalmente o controle interno, cara. O controle interno é o parceiro. Uhum. O controle interno é para corrigir erros, para melhorar o produto, é claro, né? Que em outros órgãos que eu trabalhei, trabalhei em vários órgãos, né? Teve determinada situação que o controle interno estava maior que a operação. Aí não, aí perdeu. Aí perdeu todo o motivo de ser o controle. Não pode. O controle interno não pode ser maior do que a atividade fim. Tem que ter um equilíbrio. E esses aspectos psicológicos da auditoria, eles são referenciados na literatura, né? Não é algo que a gente está pensando aqui, não. A própria literatura cita essa consequência involuntária da auditoria, né? É algo já detectado aí nos livros, isso. O povo tem medo de auditor, de delegado, de promotor. Pode ver. É verdade. No geral, vamos embora. Letra B. A nossa letra B, bom, a indagação ela é utilizada somente em pontos específicos da auditoria. Isso fica a critério do auditor, né? Ele que vai decidir onde é melhor aplicável a indagação, né? Isso aí, a gente não pode limitar isso. As normas de auditoria, elas são principiológicas, tá? Elas deixam o julgamento profissional aberto, né? Ela não vai dizer valores, datas, raramente ela fixa um ponto. Sempre ela deixa aberto para o julgamento profissional do auditor. A nossa letra C, a indagação... Não, a avaliação das respostas. A avaliação das respostas às indagações é parte integral do processo de indagação. Essa é a nossa resposta, porque perguntar exige receber a resposta, né? E transformar isso em uma evidência, né? Em uma informação. E ele tem que colocar tudo isso no relatório dele, professor? Perguntei para fulano de tal, tive tal resposta. Aí outro, tal, todo... Essa coleta de evidências, ela não vai para o relatório, ela vai para os papéis de trabalho, né? Se for relevante para a auditoria, né? Se não for relevante, talvez nem mereça registro nos papéis de trabalho. Então, assim, a indagação exige perguntar e processar a resposta, senão seriam só perguntas ao vento. Então, essa é a nossa resposta. O procedimento de auditoria chamado indagação exige a pergunta e o processamento da resposta para que ele se torne completo. É o nosso gabarito aí. Letra C. Letra C. Todos os gabaritos preliminares, aqui nós estamos trabalhando com o gabarito preliminar. Nenhum merece recurso, né, professor? Tudo não merece. De boa, não né? Merece. De boa. De boa. De boa. A letra D, as respostas às indagações devem fornecer informações convergentes com as obtidas pelo auditor. Bom, é até desejável, né, que as informações que ele obteve verbalmente ou através da indagação corroborem as informações que ele já tem. É desejável, mas o devem aí, a gente não tem como prever, né? A gente não tem como prever quais são as respostas que virão. Ficou incorreto. Foi muito forte esse deve, né? E a letra E, costumam fornecer sozinhas evidências de auditoria suficientes sobre a ausência de distorção relevante no nível da afirmação. É aquilo que a gente conversou no começo. A indagação ela é útil, mas ela é mais frágil, né? Porque a informação que eu digo, olha, não tem nenhuma distorção aí não. E aí, professor, você vai acreditar em mim ou não? Não sei. Você precisa comprovar com outros elementos. Então, ela corrobora as informações, mas não traz aquela certeza. Mas tem um detalhe interessante aí,
que em algumas circunstâncias, talvez a indagação seja a única evidência que você tem. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma empresa que vende obras de arte. No seu estoque, ela tem obras de arte, né? Ativo circulante, obras de arte, mercadoria para vender. Se ela pegar um produto desse, uma obra de arte dessa, e colocar na sala da diretoria, não é mais um estoque para venda. É um imobilizado, uma obra de arte. Então, como é que o auditor vai saber se aquele quadro ali que está na sala da diretoria é um item para venda ou é um item imobilizado? Então, nesses casos, talvez a indagação seja a única evidência que você tem, né? Alguém deve te dizer, não, isso aqui é imobilizado, é parte da nossa ornamentação aqui, né? Decoração da sala. Decoração. Entendi. Mas ainda assim, a indagação pode ser frágil. Se for um quadro muito valioso, o auditor vai pedir por escrito essa informação, que é um outro documento chamado de representação formal, né? Então a entidade vai escrever ali, não, esse quadro aqui é imobilizado, não é estoque para venda,